Boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Essa live não estava marcada, tá? Na verdade, para esse semestre tem poucas lives marcadas, né? A gente tá com pouco tempo, mas para as lives, mas vamos fazer algumas lives muito boas, tá? Sabe aquele caso clínico aí que eu coloquei? Foi uma seguidora que mandou, tá? Esse aqui, ó. Acho que não sai o nome do paciente aí, não. Foi uma seguidora que mandou um caso interessante, né? Uma senhorinha que mora, não sei se na roça ou o que. Aí ela engasgou um dia, tá? Engasgou, tem uma história de um engasgo. E começou a bater. Ela começou a bater ali na costela, sei lá, do lado, para conseguir desengasgar. Ela conseguiu. Só que bateu muito forte, né? E de lá para cá que ela ficou com uma dor ali do lado, né? Lado esquerdo, tá? E começou a ter uma dispneia ali progressiva e um dia fazendo um grande esforço piorou essa dispneia. Bom, aí a seguidora falou que escutaram ela, diminuído o bolido aí à esquerda, perderam o raio-x e viram isso aí, tá? Como vocês veem ali, né? Poderia ser várias coisas, né? Ela tem uma história de um trauma ali, não está muito esclarecido, né? Deveria ver como está a pele, se tem algum edema, alguma coisa aí. Não parece ter uma fratura ali de costela, né? Não é uma hérnia diafragmática, tá? Não é o tipo de imagem de hérnia diafragmática, tá? É uma imagem radiopaca, né? O que quer dizer? Tem um conteúdo ali, tem alguma coisa. Que será essa coisa? Assim, pode ser derrame, pode ser sim, né? Hemotórax, pode ser, né? Tem uma história de um trauma. Pode ser uma atelectasia. Não tem cara de atelectasia. Por quê? Olha o mediastino, pessoal. Quando a gente tem uma atelectasia, tem uma diminuição, né? Ali à esquerda, né? Uma diminuição do espaço, né? O espaço virtual feito pelos alvéolos, né? Onde é a capacidade vital respiratória. Ela diminui, colava, né? Uma atelectasia desse tamanho seria uma diminuição grande. Então, se você diminui desse lado, né? Você tem os dois lados aqui, ó. Vou pôr maiorzinho aqui para vocês. Ixi, virei aí. Se vocês têm os dois lados, né, os pulmões, ele tem espaço virtual lá dentro que você não vê. Você vê, está ocupado pelos pulmões, mas por ar, né, por um espaço ali que são os alvéolos que estão abertos, tá? Uma atelectasia é quando esses alvéolos ficam colavados, né? Então você perde espaço. Todo o espaço é ocupado por uma coisa, tá? Não tem como você perder esse espaço e ficar ali. Então você perde aqui, cria uma pressão negativa que vai puxar o mediastino para esse lado, tá? Né? Se fosse do outro lado também. Agora, um derrame acontece o contrário, né? Um derrame, ele cresce, né? E ele empurra, né? Ele ocupa um espaço que era virtual, que era interpleural, né? E começa a empurrar. Então, você vai ver o mediastino. Olha o mediastino que sempre vai te dar uma dica, como o caso aqui, né? Vai te dar uma dica, a gente vai olhar o mediastino. Será um derrame? Será uma atelectasia? É claro que vai ter atelectasia naquele pulmão lá em cima, né? Que a gente vê ele totalmente colavadinho ali, né? Apertado. Porém, está sendo apertado. E o mediastino, pessoal, não está sendo tracionado, né? Não está sendo puxado para o lado da lesão, né? Tá, pelo contrário, está sendo empurrado. Então, como eu já expliquei, uma atelectasia, você tem perda de um espaço virtual, né, por colapso alveolar, né, do sistema alveolar. Então, se você perdeu esse espaço virtual, pessoal, imagina, é física, né? Você perdeu esse ar, esse espaço que você perdeu, né, é ocupado por massa, né? E a massa ali que é ocupada, né, nesse espaço vem tracionada de outros lugares, né?
Não tenho uma sacola aqui para explicar, mas você entende, né? Então você tem os dois pulmões, né? Cada pulmão está composto por um monte de sistema alveolo-capilar, tá? Esse sistema alveolar, quando você tem uma atelectasia, né? Esse está colavado. Então imagina que todos os alvéolos, né? Aqui tem vários assim, colavam, né? Fecham. Esse espaço ali você perdeu, não fica assim. Se ele não conseguisse colavar, né, não teríamos atelectasia, né? Então ele colava, né, e começa a puxar essa estrutura que está do lado, né? Isso é uma atelectasia, tá? Agora, se você tem um derrame, ele pode ser colavado, mas porque está sendo empurrado por outra estrutura, né, que é o derrame, que está nas pleuras, né? Então, o mediastino que está no meio dos dois, ele vai se comportar diferente nas duas, né? Numa atelectasia desse tamanho, ele estaria sendo traccionado, né, para o lugar da lesão, né? Então, a gente veria a traqueia mais para lá, o mediastino. Como é um derrame, né, um hemotórax, alguma coisa, essa estrutura, você vê a traqueia ali no meio, eu não consigo mostrar para vocês, mas olha ali no meio, a traqueia, tá? Tem a traqueia, os bronquiofonte, né, direito, maior e o esquerdo, e a carina ali, né? Dá para ver certinho ali em cima, né? Ela, pessoal, eu vou mostrar aqui. Essa traqueia, pessoal, deixa eu ver como que muda aí. Beleza. Essa traqueia aí, pessoal, tá empurrada pro lado direito, né? Então, desse lado aqui a gente tem alguma coleção, alguma massa, alguma coisa. Provavelmente seja coleção, né? Agora, hemotórax, derrame, alguma coisa, difícil saber só pelo raio-x, né? Você precisa um pouco da história. Ela tem uma história de um trauma ali que relatou que engasgou e tal, né? Mas beleza. Agora, a primeira conduta seria toracocentese nessa paciente? Não. Por que não? Porque você não sabe o que é isso, tá? Você não sabe se é uma massa, né? Pode ser uma massa, né? Pode ser líquido. Aí você pode pedir um raio-x deitado, né? E aí esse líquido vai andar, né? Vai mudar a curva. Pode ser sim, mas ainda melhor pedir um exame de imagem mais característico, tá? Que no caso seria uma tomografia, né? Porque você não tem uma história muito clara. Isso mesmo, Kika. Uma tomografia seria o ideal. Para você ver que tipo de lesão é, se é realmente um derrame, se é chatatavicado, se é conteúdo hemático e tal, né? Aí depois você vai tomar a melhor conduta, que pode ser toracocentese, pode ser drenagem, né? Várias outras condutas, né? Mas a paciente está estável, né? Ela chegou saturando a 97, todos que viram Sister, se não viram Sister, volta lá e assista o Sister. Paciente saturando a 97, estável, pineica, não tem conduta de urgência, de você drenar de urgência, não é um pneumotórax hipertensivo, ela não está com sinal de algum tamponamento, alguma coisa, né? Então, tranquila, beleza, vai ter que resolver, mas não agora, você não precisa. Derrame após drenagem são reversíveis? Derrame após drenagem, não entendi. Se eles voltam a recidiva, pode acontecer, né? Só vai depender da etiologia, né? Do derrame. Mas precisa primeiro uma tomografia, vários responderam aí certo, né? Uma tomografia e depois você vê qual que vai ser a melhor conduta, né? Toracocentese, uma drenagem, né? E veja outra coisa ali característica desse raio-x, também os arcos costais, né? Se você tem uma atelectasia, pessoal, o lado da lesão é uma dica importante, tá? O lado da lesão, onde você tem o derrame, né, aqui embaixo, o esquerdo, se é uma atelectasia, ela estaria mais como é? Se me foi aí a palavra, mais pertinho. Se me foi a palavra, diminuição do espaço intercostal, tá? Aí você tem com contraste
assim, o pulmão dá para ver bastante sem contraste. Agora, se você suspeita que tem uma lesão ali tumoral, seria bom contraste. Então, você pode fazer sem contraste e qualquer coisa você transforma ela com contraste se necessário, tá? Pulmão mediastino você consegue ver bastante bem sem contraste, tá? Para avaliar a etiologia. Isso, se a telectasia, então, vamos resumir. Você tem essa lesão ali. Se fosse a telectasia, você tem colapso alveolar do lado da lesão, né? Como diminui o espaço virtual dos alvéolos, começa a puxar estruturas. Então, o mediastino é puxado para o lado da lesão, tá? Agora, por exemplo, e as costelas também diminuem o espaço intercostal, tudo. É como se você diminui, né? Um buraco negro ali que está puxando a estrutura, então tudo fica mais colapsado, né? Isso se fosse uma telectasia desse tamanho. Agora, como é um derrame pleural, ou uma outra estrutura ali puxando, empurrando as outras estruturas, você vai ver, ela pode colabar e vai colabar, claro, o pulmão, né? Porque vai apertar, mas ela vai empurrar, né? Então você vai ver a diminuição do pulmão, né? Ali que está bem mais diminuído, colapsado ali, tá? Mas está sendo empurrado, apertado lá contra o mediastino. E o mediastino, é claro, ele é uma estrutura até que móvel, tá? São vasos, traqueia, o coração, então ele não está fixo lá por osso e tal, né? Então ele é móvel, vai ser empurrado para o lado de lá, como que está acontecendo ali a traqueia. Dá para ver certinho a traqueia lá, pessoal, empurrada para o outro lado. E isso é um derrame ou uma outra estrutura, tá, pessoal? Primeira diferenciação. Agora, se fosse um pneumotórax, a imagem é totalmente diferente, né? Não é radiopaca, é radiolúcida, né? Mais pretinha, e ela vai empurrar essas estruturas, tá? Ela não vai puxar. Vai fazer o mesmo que o derrame, né? Porque ele se concentra na linha interpleural, né? Entre as duas pleuras, começa a acumular ar, né? Então ela vai empurrar, né? Mas a imagem vai ser totalmente diferente. Em vez de branco, aí vai estar preto, né? Isso. Aí. Oi. Chegou? Chegou minha comida, pessoal. Tô indo embora, vou comer. Só isso. Deixa eu parar isso aqui. Alguma dúvida? Essas aulinhas ali curtinhas, essas lives são boas, né? Tem mais de... Chegou a ter 60 pessoas aqui. Tuberculose no lado diagnóstico recente, tuberculose no lado direito e derrame pleural do lado esquerdo. Pode acontecer, né? Na medicina tudo acontece. As perguntas. Uma vez puncionei um tórax desse sem imagem e saiu um iogurte que a mulher comeu no café da manhã. Ixi, cara. Aí precisa sim um exame de imagem melhor, né? Maior qualidade e uma avaliação ali, provável fístula, alguma coisa, né? Postaria no INTA e aguardaria. Tananá. Coloca Nora 3 ml, chama o cirurgião. A paciente estava estável, tá? Então dava tempo de estudar, né? O primeiro que você tem que avaliar perante uma alteração assim ventilatória, se o paciente está estável, se está em condições de algum exame ou não, né? Em pneumotórax, em derrame, em trauma, em TEP, tudo, né? Esse paciente consegue fazer aquele exame? Não, não consegue. São condutas diferentes. Ah, pneumotórax hipertensivo, fez um raio-x e tinha um baita pneumotórax, não deveria assistir. Pessoal, se o paciente fez e resistiu e aguentou e estava estável, de boa, era do tamanho de hipertensivo, tá? Estava aumentada a pressão, mas não estava fazendo, por exemplo, um choque obstrutivo, né? Então, depende muito da clínica do paciente, o que você vai fazer na seguinte conduta, né? Agora, o paciente tem uma história de um trauma, chega aí com um trauma, enfisema subcutâneo, murmúrio abolido do mesmo lado, né? Paciente dispineico instável, engurgitação jugular, você não vai pedir um raio-x? É claro que não, né? Você já vai fazer uma punção de alívio, né? Isso é claro, 2 mais 2 é 4, né? Isso não tem o que fazer, né? Você tem... A clínica é clara ali, né? Agora, se o paciente está, beleza, tem murmúrio abolido, mas está estável, pineico, saturando bem, você pode fazer um raio-x, né? E ver, um pneumotórax, é outra coisa,
Beleza, era um pneumotórax. Aí você alivia, drena, o que for, né? Sempre é a clínica do paciente que vai te orientar as seguintes condutas. Beleza, pessoal? Aulinha curtinha para vocês. Um beijo, papito ama. Vou comer. Amo vocês. Tchau, tchau.